Dani, você tem minha biografia aí para falar? Eu te mandei? Não me lembro. Não, mas acho que você pode falar. Eu faço a introdução do grupo, como sempre, assim, abro bem rapidinho, e acho que é legal você contar, que daí você também coloca, dá ênfase nas partes mais importantes, tá bom? Deixa eu só avisar para todo mundo, a gente começou a Será? gravar. Deixa eu só pedir para todo mundo colocar no mudo aqui para eu começar a dar os avisos aqui para quem for entrando. Tem algumas pessoas que eu não consigo colocar no mute, então já peço desde já para essas pessoas, para todo mundo ficar de olho se o microfone está aberto, porque às vezes o administrador não consegue fechar. A gente vai gravar essa palestra da Adriana, né? Assim, grande parte da palestra vai estar justamente a Adriana ou eu aparecendo e também as apresentações, né? Aquilo de material de suporte que a Adriana vai utilizar. Então, assim, eu vou pedir para quem não autorizar o uso da sua imagem, por favor, não falar, porque a gente vai deixar de uma maneira que quem falar vai aparecer, tá bom? Na hora das perguntas, quem não quiser não autorizar o uso de imagem, a gente pede para colocar no chat. E aí eu faço a pergunta pela pessoa. Se por acaso alguém quiser fazer a pergunta, ou algum momento do calor das horas da palestra, alguém fizer a pergunta e aparecer, a gente já vai considerar que essa imagem está autorizada, tá bom, É gente? só deixar o vídeo desligado. Isso, exatamente. Não, mas pode acontecer. Então já estou avisando porque vou avisar bastante. Vou desligando os microfones de quem for entrando. Hoje é palestra, né? Então a gente vai no final a gente pode abrir para perguntas ou as pessoas perguntarem pelo chat, mas hoje a grande quem vai realmente tocar aqui a conversa é a Adriana, né? Vai ser uma palestra, vamos dizer assim, um webinar. Já vou começar aqui, tá, Adriana? Tá, Dani, só me dá um minutinho aqui para acertar uma coisa, por favor. Tá ok. Não tem jeito, eu quero tirar isso aqui. Colocar quadrado em cima. Eu não apareci embaixo. Eu não estou conseguindo fechar o microfone da Cacá, nem da Eliane. Vou pedir porque às vezes o administrador não consegue. E o Juan também, não estou conseguindo fechar. Ah, o Juan consegui fechar por aqui. Você pegou tudo ainda. Consegui pegar aqui embaixo. Adriana, quando você quiser começar, me avisa, eu faço a abertura, tá bom? Tá. Quase acertando aqui. Tem alguém com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto, eu acho. Tem. Tô pedindo, não tô Tá dando conseguindo uma... mutar por aqui, mas a hora que a gente começar a apresentação, eu relembro isso. Lembro todo mundo. Quem já estiver entrando, peço só um pouquinho de paciência, a gente está nos ajustes finais aqui para começar e já vou dar uns recados aqui também. Tem bastante gente, viu, Dani? Tem, tá quente. Eu vou começar já fazendo uma introdução aqui. Começa. Eu acho que é legal. Aqui, aí você vai me falando quando tiver tudo certo. Bom, boa noite para todo mundo que já entrou, para todo mundo que vai entrar, para quem ainda não entrou. Vou pedir só para a Adriana deixar fechado o microfone. Peraí, deixa eu fechar enquanto eu estou abrindo aqui. Fecha para mim. Acho que eu fechei.
Começar de novo. Boa noite para todo mundo que está entrando. É muito legal ter a participação de vocês. A gente está testando um formato novo, né? A gente vem já no Comitê de Cultura tendo conversas, né, com cineclube, clube de leitura, e hoje a gente vai testar um formato novo, que é uma palestra da Adriana, que gentilmente vai nos trazer o conhecimento dela. Não sei se aqui todo mundo conhece, nós somos o Grupo Mulheres do Brasil, um grupo suprapartidário que hoje conta com mais de 40 mil mulheres no Brasil e em vários países do mundo. E quem organizou essa palestra foi o Comitê de Cultura, né? Eu sou uma das representantes. E meu nome é Daniela, para quem não sabe, Daniela Conde. E a gente vem fazendo algumas ações pelo comitê, muito assim ligadas à literatura. A gente estreou agora o Cineclube. No final da palestra eu vou dar os recados com datas para quem quiser participar. E agora a gente também vai ter esse grande presente, que é conhecer um pouco da história da arte com esse recorte das pandemias, com todo esse conhecimento da Adriana, que eu vou pedir depois para ela também se apresentar antes de começar a apresentar o conteúdo, já contar enfim, a experiência, o que ela puder nos contar para também contextualizar tudo que a gente vai ouvir aqui. Vou pedir para todo mundo desligar os microfones. Quem ainda não atentou a isso é que o administrador, que no caso hoje eu vou fazer a administração aqui, não consegue desligar todos. Alguns ficam impedidos. Então, vou pedir para todo mundo tomar cuidado com isso. Vou lembrar também que a gente vai ficar num formato em que a Adriana vai estar apresentando conteúdo, usando um suporte, compartilhando tela, e que se em algum momento alguém for fazer uma pergunta ou quiser aparecer, a gente já vai considerar que está autorizando o uso de imagem, porque essa palestra depois vai ser utilizada, vai ser levada para o YouTube para que pessoas que não puderam estar aqui hoje possam assistir. Então vai para o canal do YouTube do Grupo Mulheres do Brasil e a gente precisa da autorização de imagem de quem for aparecer, tá bom? Adriana, você quer começar? Como é que tá aí? Peraí, deixa eu abrir o microfone dela, né? Porque eu fechei ela. Ai, pera. Abri seu microfone. A Adriana, que é voluntária do comitê. Estão me ouvindo? Tem participado muito, sim, estamos te ouvindo. Tá com você, então, Adriana. Oi, boa noite. Tudo bem? Bom, então vamos lá começar. Obrigada, Dani, obrigada ao Comitê de Cultura do Grupo Mulheres do Brasil, que eu tenho muita honra em participar. E, bom, a Dani pediu para eu falar um pouquinho sobre o que eu faço. Eu sou curadora de arte, eu faço exposições de arte em galerias, museus, instituições. É chato a gente falar da gente, né? Eu faço há muitos anos já, aproximadamente 15 anos, uma grande exposição com beneficente, com mais de 100 artistas, com vendas de obras beneficentes, que são o lucro alocado para várias instituições, que é o Chapel Art Show, na Escola Americana Chapel School. Tem sempre um artista homenageado e mais de 100 artistas convidados que colaboram com a causa. Faço também exposições em museus, vários, já fiz no MAC, por exemplo, de São Paulo, então o Museu de Arte Contemporânea da USP, que fica ali no antigo prédio do Detran, na Caixa Cultural, em outras cidades, fora do Brasil também. Faço palestras, cursos. Bom, é basicamente isso. Eu queria falar hoje para vocês sobre a arte em tempos de pandemia. Eu queria dar uma abordagem não política, nem sociológica da arte em tempos de pandemia, né? Eu queria colocar mesmo as questões que os artistas sentiram e pelo que nós sabemos, né? Porque depende do período da história, não se tem tanta relevância ou pelo menos tanta história do período artístico, do que aconteceu na época. Mas do século XIX e XX para cá já temos mais informações, né? Bom, vamos lá, Dani, você quer falar mais alguma coisa ou já
parto direto daqui. Eu só vou pedir mais uma vez para quem tiver com o microfone aberto, dar uma olhadinha, porque mesmo às vezes quando a gente desativa o som, ele pode voltar para o microfone aberto e eu não estou conseguindo desabilitar aqui. Só para a gente poder fazer uma gravação bonitinha e também não entrar, enfim, som para atrapalhar. E é isso. Obrigada mais uma vez, Adriana, por estar aqui, por nos prestigiar, enfim, com todo o seu conhecimento. Todo o seu espaço. Ainda não. Então, bom, eu tô. Quem quiser fazer tem como fazer os comentários, né, Dani? Depois nós podemos responder no final. Nós temos quanto tempo? Olha, o ideal seria de 1 hora, né? Assim, que foi o que foi o combinado. A gente já está começando com 10 minutinhos de atraso, né? Assim, quer dizer, não atraso, mas o conteúdo mesmo vai começar agora. Então, acho que até umas 8h10 tá legal. Depende também da quantidade de perguntas, porque acho que vai ter muita gente perguntando. Então, às vezes fica quente, a gente não consegue terminar. A gente combina um tempo e demora mais. Então, eu já pedi para o pessoal, quem quiser ir mandando perguntas aqui no chat, eu já vou organizando para no final, quando a Adriana fala, bom, agora é a hora das perguntas, eu já coloco na ordem, tá bom? Pode começar. Isso, eu acho que no finzinho, e quem não tiver tempo para ficar, né, a gente deixa aberto para quem puder ficar para as perguntas. E a gente pode responder depois também, por WhatsApp, se a pessoa quiser deixar seu WhatsApp ou e-mail, tá? Se precisar sair. Porque isso a gente tem visto que acontece, né? Acontece nas lives também. A pessoa às vezes precisa sair e acaba ficando sem resposta. Bom, primeiro, eu queria... Adriana, desculpa te interromper agora. Sim, imagina, pode interromper a hora que quiser. Eu queria convidar quem ainda não conhece o grupo, as mulheres que ainda não conhecem o Grupo Mulheres do Brasil e queiram fazer parte. Eu vou colocar o site do grupo aqui no chat. Quem não faz parte ou já faz parte, quiser fazer parte do Comitê de Cultura também, por favor, só sinalizar aqui no chat que a gente entre em contato, tá bom? E eu juro que eu não atrapalho mais. Não, mas, Dani, eu peço só para as outras pessoas, né, não tentarem abrir o microfone, mas você e as outras duas colegas que nós fizemos a reunião para preparar essa fala, se quiserem interromper, por favor, né, estamos à disposição. E as outras pessoas, no final, a gente responde aqui o que for possível. Eu só queria começar dizendo o seguinte, eu não sou médica, né? Como eu disse, eu sou curadora de arte, então a história da arte é uma questão que eu sempre estudei, mas não me cobrem, por favor, pela a coicidade médica, tá? Da questão, né? Das doenças, da pandemia, né? É uma abordagem da história da arte. Então, vamos lá. Bom, como nós estávamos dizendo, a história da arte é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a pensar sobre o nosso tempo. E a cultura pode ser uma inspiração nesse processo, né? A arte nos fala do passado, do presente e pode nos dar caminhos para o futuro. Nós vamos conversar hoje sobre como a arte viu, passou e interpretou os momentos difíceis da história da humanidade. Mais importante, ela nos mostra que as catástrofes ajudaram as civilizações a sair das crises melhores. É estranho falar isso, né? Quando nós estamos no meio de uma crise. Bom, mas as guerras, as revoluções e as catástrofes como os vírus, as catástrofes naturais, são poderosos elementos de mudanças históricas. Nós vamos falar de algumas dessas mudanças. Há relatos que lá atrás, no ano 430 a.C., em Atenas, houve uma doença que atingiu 35% da população, que foi a peste ateniense. Pode ter sido uma febre tifoide, ou cólera, ou até peste bubônica, não se sabe. O Péricles morreu dessa doença. Atenas perdeu a primazia para Esparta na época, né? Eu não vou me alongar muito nessas, eu vou falar rapidamente de outras pestes na antiguidade, para nós nos focarmos principalmente na peste negra e na gripe espanhola, onde nós temos mais informações sobre arte. Outras pestes na antiguidade, por exemplo, a peste de Siracura, em 395 a.C., a peste antonina, em 166 a.C., e já depois de Cristo, a peste justiniana, que ocorreu
Gente, eu pedi para desligar o microfone. Tem alguém com o microfone aberto, tá dando interferência aqui. Que ocorreu de... Desliga seu microfone. Obrigada. A peste Justiniana ocorreu de 483 a 565 depois de Cristo. Nela morreu o imperador Justiniano, tá? Por isso ela se chama peste Justiniana, inclusive, né? Bom, outras pestes ocorreram. No ano 590, uma peste terrível em Roma, diziam que vinda do Egito, morreu um papa, assumiu um outro papa, Gregório Magno, que foi um papa muito importante e tudo mais, né? Bom, mas vamos começar falando da peste negra ou peste bubônica, né? Ela surgiu em 1341 e dela nós temos mais informações, né? Ela tem a estimativa de ter dizimado de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, Europa e Ásia. Lembrando que no século XIV não existiam estatísticas tão avançadas, né? 75 a 200 milhões é um número que vocês vão ouvir outros números também, mas considerando só a Europa. Esse número considera a Europa e Ásia. Bom, dizem que teve origem na Ásia e chegou à Europa pela Itália, através da Rota da Seda. Deixa eu colocar aqui para vocês. Um pouquinho só que já vai entrar. Deixa eu colocar a próxima aqui. Isso. De lá, a bactéria provavelmente foi transportada por pulgas dos ratos que viajavam em navios mercantes genoveses e espalhou-se pelo Mediterrâneo, atingindo o resto da Europa. Então, entrou por Gênova. Essa obra, Ilustração da Peste Negra, de 1411, a data de 1411, nós não temos, um pouquinho depois, então, né, do período da Peste Negra, que foi em torno de 1341, que ela começou, mas teve o seu auge entre 1347 a 1341, em 1351, desculpa, isso, 1347 e 1351, seu apogeu. Em 1411 tem-se essa ilustração, provavelmente foi para ilustrar algum material, né? Nós não temos muitos registros feitos na época, durante o período, porque não existia muito o conceito de autoria, de autor, né? Essa provavelmente foi uma gravura retratando os doentes com os bulbões que apareciam na pele, as feridas escuras que apareciam na pele, avermelhadas, depois elas iam se tornando mais escuras. Então, por isso, peste negra, né? Eles não sabiam o conceito de peste bubônica, né? Mas da transmissão das pulgas, dos ratos para as pessoas e tudo mais, né? Que picavam as pessoas. Então, eles chamavam de bulbões essas feridas. Lá atrás vocês veem um padre ou um padre ou um médico, um cientista, as coisas se misturavam ali sem saber o que fazer, né? Bom, ela teve o seu apogeu, como eu falei, num período de 4 anos, né? E 1/3 da população europeia, agora eu estou falando da Europa, foi dizimada. A próxima gravura é uma gravura satírica, tá? Feita pelo Paulus First em 1656, já no século XVII. A gente estava no século XIV, né? Naquela manifestação na Eurásia da peste bubônica, né? Ela se chama Dr. Schnabel von Thun, e em 1656 o Paulus First de Nuremberg fez essa gravura com relatos e com um desenho de um médico que relatou isso, tá? Referente a um outro momento, porque houveram outros surtos de peste bubônica. Então, a principal característica do traje de proteção, que era de couro de cabra, era um casaco longo, com calças, um chapéu e luvas, tudo de couro, e uma máscara bem ajustada com lentes de óculos que possuía um bico longo, esse bico com cerca de 15 centímetros de comprimento, cheio de ervas aromáticas.
porque eles pensavam que o bico era essencial para impedir a inalação dos miasmas, ou seja, um ar contaminado que viria diretamente do paciente. Como eu disse, eles não sabiam ainda que isso vinha das pulgas dos ratos, né, que picavam as pessoas, né? O autor acrescentou também essas luvas em formas de garra e esse bastão com uma ampulheta que tem essas asas de morcego, mas esses elementos são satíricos, isso não é realidade histórica, tá? Esses dois elementos. Bom, o homem medieval tinha um pensamento mágico, tudo que ele via, ele tentava entender à luz da religião. Deixa eu pular, eu vou pular isso aí, vou ficar nessa. Ele tinha medo da ira divina e de não serem salvos após a morte. Então, a arte medieval é muito relacionada com a ideia de morte, né? Precisamos pensar em outro contexto. Na atualidade, a morte não era, pelo menos, não é tão trabalhada, né? Tão falada. Mas na época, isso era muito mais comum, morriam muito mais pessoas, morriam muito mais cedo também, né? E a separação entre religião e ciência só vem após o Renascimento. Então, havia um humor até pesado na época com a morte também, né? Como não havia conhecimento científico, a praga era frequentemente vista através de lentes macabras e sombrias, quer dizer, a peste, as pragas, né? Que dizimavam populações. O tema da dança da morte é um exemplo disso. Nós vemos, às vezes, naquelas manifestações aqui, né, no nosso continente, no México e tal, sobre a dança da morte, mas isso já existia há muito tempo. Essa obra que aparece é um afresco chamado Dança da Morte, de Giacomo Borlone de Buxkis. Ela foi feita em 1485, retratando o período da peste bubônica, né, da peste negra. Ela fica em Clusone, na cidade de Clusone, na província de Clusone, na Lombardia. É um afresco, vocês podem ver que ele está destruído ali embaixo já, né, porque é um afresco que ele vai sendo consumido, né. Bom, ela fica em frente uma basílica, a Basílica de Santa Maria Assunta, uma basílica do século XVIII, mas ela fica em frente no oratório de Discipline, que tem esse afresco na fachada, e o oratório é do século XV, né, de 1485. Ela retrata a morte triunfante, personificada por esse esqueleto vivo com um manto e uma coroa. Bom, aqui tem um detalhe, né, para vermos melhor. Ele fica... Bom, aos pés dele, né, desse esqueleto, estão os corpos de um papa e um imperador. E ele fica em uma sepultura, esse esqueleto, em torno do qual figuras de um cardeal, um bispo, um rei e um filósofo estão oferecendo seus presentes, né? As pessoas faziam promessas para não serem pegas pela morte, né? Então, isso era uma das manifestações, né? Isso foi retratado dessa forma um tempo depois, para mostrar que ninguém era imune, né? Bom, as pessoas também tem essa imagem que muita gente viu ultimamente pela internet e tal, elas faziam promessas e poucos, faziam procissões, até se autoflagelando, se chicoteando. Essa é uma imagem, é uma gravura também da pessoa se chicoteando e estava com uma máscara também numa procissão. Até o Papa Clemente VI saiu do castelo papal e se refugiou no interior, inclusive, mas ele era contra, ele proibia a prática dos flagelantes, né? Bom, os que sobreviveram na Europa promoveram o Renascimento. Se inicia um movimento humanístico que vai levar aos escritos do poeta Petrarca e de Giovanni Boccaccio. Vocês devem estar ouvindo bastante sobre o livro Decameron. Aqui tem uma capa do livro da época. Boccaccio, em seu livro Decameron, que ele escreveu entre 1348 e 1353, no período ali da peste negra, ele descreveu alguns sintomas e a etiqueta da doença, né? A obra inicialmente circulou em manuscritos diversos dentro dos ciclos de mercadores e burgueses da época, né? Depois sofreu várias modificações, né? Depois, mais para frente, o surgimento da imprensa auxiliou mais na difusão do livro.
A obra é considerada um marco literário na ruptura entre a moral medieval, em que valorizava o amor espiritual, e o início do realismo. Quer dizer, rompeu, né, a moral medieval, que valorizava o amor espiritual, e se iniciou o realismo. O registro dos valores terrenos, que veio redundar no humanismo na literatura. Então, nele, não mais o divino, mas a natureza dita a conduta do homem. Então, isso é muito importante, né, para esse novo momento. Bom, mas a dimensão da peste negra fez dela um catalisador de transformações profundas em várias áreas da Europa medieval. Com a peste negra, a civilização medieval erodiu, começou a ruir o feudalismo, porque morrendo muitos servos, os que sobreviveram promoveram rebeliões camponesas. Imagino que era a Idade Média, a situação da higiene lá, né? Bom, a epidemia leva à percepção de ser a sociedade incapaz de avançar com a desigualdade social. A crise escancara essa desigualdade. As epidemias despertam o sentido da palavra sociedade, né? Alguns atribuem como a principal analogia a esse período a pintura O Triunfo da Morte de Peter Bruegel, posterior, de 1562, quer dizer, já é do século XVI. Mas, quando vocês veem essa obra, que tem aparecido bastante, né, nas revistas, nos jornais e tudo mais, nas imagens, na internet, ela mostra um retrato que Peter Bruegel fez, Peter Bruegel, o Velho, que era um mestre renascentista flamengo, pintor renascentista flamengo, considerado mestre, porque ele tinha, né, os seus discípulos, fez em 1562, retratando a peste negra, de 1300 e pouco, né? Então, quase 2 séculos depois. Essa obra hoje está no Museu do Prado, em Madrid. Ele não dá para ver muitos detalhes, porque essas obras, né, dos pintores flamencos renascentistas, já na Renascença, né, que foi depois do período medieval, onde ocorreu a peste negra, esses pintores renascentistas faziam muitos detalhes, né? Então você vê ao fundo uma terra arrasada, incêndios. Em outro ponto da tela, você vê pessoas sendo executadas pelos esqueletos, um cenário de completa destruição. A arte holandesa fazia esse detalhe com muita maestria, né? Tem um exército de esqueletos que vem de uma forma inesperada, né? As pessoas, não sei se vocês veem ali no cantinho direito ali da tela, as pessoas jogando, vivendo ali num momento de lazer, uma mesa de jogo. Então, isso pode mostrar que a morte pode chegar nos momentos mais inesperados, as pessoas são surpreendidas, né? Mas como nós sabemos do teor moralista, o moralizador da pintura, do Bruegel e dos outros pintores daquele período, daquela região dele, ele também está fazendo uma crítica ao vício do jogo. Então, outro detalhe, tem a figura de um monarca caído, um esqueleto segura pelas costas, e outro esqueleto, vestido com uma armadura, vai diretamente para um tonel de moedas, ou seja, está mostrando ali a moral de quem morre perde completamente seus bens terrenos, né? E o esqueleto tem uma ampulheta na mão, com o tempo se encerrando, a areiazinha se encerrando ali, né? Mais para o lado esquerdo. Então, isso lembra a discussão atual sobre a questão material, né? Se interrompe ou não a quarentena, que vale mais, a vida ou, né, tudo aqui, né? Qualquer semelhança, então parece que as coisas se repetem. Bom, a arte criou, volta aqui, deixa eu voltar aqui para mim. A arte criou, a peste criou uma série, a peste negra criou uma série de convulsões religiosas, sociais e econômicas. Mas as artes reagiram com muita intensidade, não exatamente no período, mas no período depois. No século seguinte, o humanismo que se desenvolveu ali no período se consolidou. Ainda no século XIV, foi possível observar mudanças dos padrões estéticos que vieram a reboque do novo modo de pensar. Nas obras de Donatello, a presença dos putti, que são meninos, figuras angelicais em movimento, surgia como um elemento de quebra do rigor.
imprimindo ritmo e sensualidade às esculturas. Vocês já vão ver. Elas tornaram-se tão recorrentes depois que esses anjos, que depois foram chamados de Cupido mais para frente, consolidaram-se. Vocês já vão ver essa figura, né? Então, isso mostra que esse desenvolvimento, claro que foi no século, 2 séculos depois, mas rompeu-se com aquela coisa da igreja, de ser tudo muito sério, e aí vocês conseguem ver a obra do Rafael Sanzio, a Madonna Sistina, foi feita entre 1512 e 1513. Essa peça de altar é uma peça de altar enorme, foi encomendada em 1512 pelo Papa Júlio II, já século XVI, né, para a igreja de São Sisto, em Placência. Hoje ela está na Pinacoteca dos Mestres Antigos de Dresden, na Alemanha, né? Mas vocês podem notar ali no pé da imagem, né, os putis, os querubins, né, os anjos. E essa imagem é mais ou menos como a Mona Lisa, né? Ela virou pop depois, né? Mas ela vem daí, vem dessa pintura, desse detalhe, da pintura Madonna, chamada Madonna Sistina, de 1512, 1513 ele terminou, né? É muito interessante, do Raffaello. Na esteira da exaltação da sensualidade, dos prazeres mundanos, passaram a frequentar a produção artística as figuras ligadas ao paganismo e a seres mitológicos, como Baco, que deixou de ser demonizado para tornar-se um ícone da boa-vida, e assim, o auge da conjunção do paganismo a seres mitológicos atinge o seu ápice nessa obra do Botticelli, que mais de um século depois da pandemia, entre 1482 e 1485, ele pinta o nascimento da Vênus, que é o primeiro grande nu frontal, né, do Renascimento, né? Que assim, é uma coisa, claro que ele está usando ali, né, ele está usando ali a história mitológica, né, mas é a conjunção do pagão com a mitologia, né? E eles não precisavam se prender mais tanto aos caráteres religiosos, né? Bom, eles faziam, sim, muito por encomenda, né, para a igreja e tudo mais, mas eles tinham essa liberdade, eles romperam com os padrões feudais da época medieval. Bom, já o próximo slide, eu vou falar um pouquinho do Da Vinci, que ele foi o próprio homem do Renascimento, né, o protótipo do Renascimento. Nós podemos aprender muito com ele, nem tenho o que falar do Leonardo da Vinci, né? Ele tinha um amor profundo pelo conhecimento, e isso caracterizou muito o Renascimento. Ele atuou como pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, botânico, geólogo, cartógrafo, físico, mecânico, inventor, anatomista, escritor, poeta, músico. Essa obra, o desenho, o estudo do homem vitruviano de 1490, é um estudo que ele faz em cima de um desenho de Vitrúvio, né? Está intimamente relacionado com a filosofia humanista e o conceito do antropocentrismo. Nós temos a tomada do pensamento racional aí. Nele, o homem torna-se o centro do mundo, em contraposição ao teocentrismo que existia anteriormente, na qual Deus está no centro do mundo. Então, isso explica muito do Renascimento, né? Bom, houve também apogeu de Michelangelo, da beleza, da perfeição. Os contemporâneos deles eram Maquiavel, o escritor, o William Shakespeare, né? Esses artistas chacoalharam a Idade Média, nós podemos dizer assim, né? Bom, a praga retornou várias vezes como surtos até o início do século XX, tá? Aquele foi o período mais forte, né? Que eu falei no século XIV, mas ela retornou várias vezes, tá? Como surtos. E essa obra, por exemplo, feita pelo Jacopo Tintoretto, que é San Rocco Rissana via Pestate, de 1549, século XVI, foi feita em Veneza. Ele pintou um grande painel a óleo de San Rocco, que é o santo padroeiro dos inválidos e protetor contra a peste. Então, vocês veem a riqueza dos detalhes, né, do Tintoretto aí. Uma outra obra do Tiziano
essa Pietà de 1576, que ele pintou também em Veneza, ele tem já mais tons mais escuros, né? O Tiziano produz essa triste Pietà em seu último ano de vida. Ele retrata a si mesmo e o filho Horácio, que está ali do lado, de pé, rogando pelas próprias vidas. Eles estavam contaminados pela doença, pela peste bubônica. Infelizmente, ele não sobreviveu. O Tiziano foi uma das vítimas da peste, né? Bom, mas vamos falar do... Voltar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para mim. Mas vamos falar do lado bom. Bom, como nós falamos, a arte é uma ferramenta potente para nos ajudar a pensar sobre o nosso tempo, pensar criticamente e emocionalmente, e transformar em um objeto, pintura, poesia, algo que toque as pessoas, né? Para dar uma aliviada aqui, porque a gente viu muita morte, né? Então, qual é o papel da arte contemporânea, né? Denunciar, nos ajudar a entender o mundo e dar voz às nossas emoções. No passado, essa questão do denunciar não era tão forte assim, apesar de existir também, né? Então, hoje, o papel da arte contemporânea, além de denunciar, nos ajudar a entender o mundo, dar voz às nossas emoções, tem como objetivo nos lembrar de fatos difíceis e superados, e que hoje são ótimas histórias de exemplos de superação, e mais do que isso, exemplos de saltos na civilização, né? Alguns artistas retomam exemplos de obras do passado e fazem releituras, né? Bom, não sei se vocês notaram, tem citado muito Einstein nas redes sociais, que é essa frase: a crise é a maior bênção que pode acontecer com as pessoas e países. É meio forte isso, né? Porque quando a gente está no meio de uma crise, a gente não acha que é uma bênção. Mas as grandes crises quebram resistências. O impossível torna-se possível. Eu fiz esse respiro para a gente entrar num outro grande momento de mudança, que foi a gripe espanhola, que ela aconteceu mais recente, já no século XX, início do século XX, entre 1918 e 1920. Ela aconteceu em 3 ondas, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, a sua origem até hoje não é exatamente oficializada, mas teria surgido na Ásia ou, que é a versão mais provável, em campos militares no interior dos Estados Unidos, cujos soldados ali em treinamento depois foram para a Europa e levaram o vírus para as trincheiras, e de lá se espalhou. O nome, então, não tem nada de espanhola. O nome gripe espanhola é atribuído ao fato de que a Espanha era neutra durante a guerra, ela não estava participando da Primeira Guerra, então ela era mais democrática no período em relação à imprensa, com a imprensa livre. Ela reconheceu a gripe como um problema e permitiu a divulgação das informações epidemiológicas sobre a doença. Então, o nome ficou gripe espanhola, porque saiu a informação da Espanha, mas ela não surgiu ali na Espanha. Tá? Após a guerra e durante a epidemia da gripe, que dizimou em torno de 100 milhões de pessoas, o mundo se transformou, a arte se revolucionou. Já nesse início do século XX, nós tínhamos muito mais trânsito de pessoas pelo mundo, né? Infelizmente, faleceram alguns artistas. Nós temos aí, nós vamos mostrar agora o exemplo de uma obra de um pintor, do Gustav Klimt, que ele viveu de 1862 a 1918, até o comecinho ali do período da gripe. Ele foi um pintor simbolista austríaco, um dos fundadores do movimento da Secessão de Viena, que recusava a tradição acadêmica nas artes, né? Ele ficou conhecido por seus belíssimos retratos sensuais da elite de Viena e por essa obra O Beijo também, né, que vocês devem conhecer. Ele recorria ao detalhismo com a técnica da folha de ouro, criando obras belíssimas, né? E ele fez também essa obra, A Vida e a Morte. Ele também sondava muito com a morte, como nessa obra, né? Ele, infelizmente, foi um dos artistas que não resistiu à gripe, faleceu com a gripe espanhola, né? Vamos falar também do austríaco Egon Schiele, que viveu entre 1890 e 1918, também esse período da gripe.
Assim como seu mentor Gustav Klimt, ele era um discípulo do Klimt, foi um discípulo do Klimt, apesar de quando ele faleceu, ele já tinha sua vida independente, ele teve a carreira abruptamente encerrada no auge da gripe espanhola, né? Ele tem uma obra maravilhosa, aí é um retrato dele já bem magro, né? Ele revolucionou também a arte ali no período, ele tem um trabalho muito, muito forte, né? Ele tem uma obra maravilhosa, essa que aparece, que pintou tendo como modelo uma amante anterior ao casamento dele, que e ele intitulou essa obra de O Homem e a Donzela. Vocês veem que tem uma mulher abraçada ali e um homem de preto, né? Ela era uma modelo e amante dele, antes do casamento dele, e ela morre vitimada pela gripe espanhola. Quando ele recebe a notícia, no meio de uma exposição, onde a obra estava exposta, essa obra estava lá, ele muda o título da obra, ele estava escrevendo, assim, na hora da inauguração da exposição, ele estava escrevia à mão as etiquetas das obras para colocar ao lado das obras, né? Ele muda o título da obra, ele fica muito abalado e muda para A Morte e a Donzela. Não deixem de ver o filme A Morte e a Donzela, The Death and the Maiden. É lindo, lindo esse filme, conta toda a vida dele, né? Do início até a morte dele, né? Tem uma outra obra do Egon Schiele, que é essa que aparece agora, A Família, de 1918, inacabada, ele não chegou a acabar, também maravilhosa, onde ele se retrata a mulher dele e uma criança que não era filho dele. A mulher dele está grávida nessa imagem, mas essa criança não é o filho dele, é uma criança que ele pegou ali para servir de modelo no prédio dele. E é muito pungente essa obra, acho muito linda, porque seria o ideal de família para ele, só que ele faleceu 8 meses após o Klimt, né, o primeiro mestre dele, e 3 dias após a sua esposa, grávida de 6 meses. E um pouquinho antes ele produziu essa belíssima obra A Família. Então, isso fica muito chocante, né? Muito marcante, né? O Egon Schiele fez um retrato cru e direto do período, né? Ele retratou também a sua esposa no leito de morte, né? A dificuldade dela de respirar. Ele fez assim, um retrato realmente bem característico do período, né? Bom, vocês sabem quem é o Munch, né? O Edvard Munch, que é aquele da obra O Grito, aquela, né? Que está gritando na ponte, né? O Munch, ele viveu de 1863 a 1944, ele é um sobrevivente da gripe espanhola. Ele, convalescente da gripe, ele decide registrar aquele momento pintando o autorretrato depois da gripe espanhola, que é o título desse autorretrato, em 1919. Então, ele está convalescendo, por isso que ele está no quarto dele, com esse cobertor, com essa cara e tal, que é a cara, é o rosto característico do Grito, né, que é ele. O Grito ele fez antes. Alguns dizem que o Grito é um retrato da gripe e tal. Não é, né? Ele fez antes, ele tinha vários problemas, ele teve uma irmã que faleceu, a mãe que faleceu, né? E ele tinha muitos problemas psicológicos, mas essa obra ele fez realmente convalescendo da gripe espanhola, né? Então não vamos mostrar só os que faleceram. Ele se salvou, foi morrer só em 1944, né? Bom, os anos 20, deixa eu trazer aqui para mim de novo, logo após a epidemia, foram anos de intensa atividade das vanguardas artísticas. O surrealismo, o dadaísmo, todos esses ismos, né, ainda com raízes durante a Primeira Guerra, foram movimentos disruptivos de criação no século passado, né? Muitos artistas faleceram, mas sobreviveram muitos também que passaram por aquilo, viram aquilo e produziram obras extraordinárias.
Monet, Matisse, Picasso, o Hopper, não necessariamente produziram durante a gripe, porque muitos artistas ficam introspectivos, na época muito mais do que hoje até. Mas eles produziram obras extraordinárias em períodos posteriores, não necessariamente se referindo exatamente, colocando títulos ligados à gripe, até porque a gripe e a guerra, a Primeira Guerra, estavam muito juntas ali na cabeça deles, né, no sentimento deles, né? E viver um momento absolutamente fundamental para o artista, né? É o que provoca a sua combustão, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês verem umas obras do Matisse, né? O Matisse, a partir de 1917, ele passava a maior parte dos invernos em Nice, na costa do Mediterrâneo. Ele costumava ficar no mesmo hotel, um edifício em estilo rococó, e essa obra, O Interior de Nice, é talvez a mais ambiciosa de uma série de imagens que o pintor criou no hotel em 1919, e usando o hotel como pano de fundo, tudo feito num estilo muito realista, ao qual ele retorna nessa época. Então, nós vamos ver que vários artistas retornam com uma temática muito realista. Bom, a varanda era um dos temas favoritos do artista, permitindo que ele vinculasse o espaço interno e externo, né? Aqui, a sua modelo favorita na época, a Antoniette, não só é o tema da pintura na parede, vocês veem que tem ali do lado esquerdo da tela uma pintura que é dela, mas é o ponto alto de vista da composição e da perspectiva, né, angular, que atrai toda a atenção para ela enquanto ela se senta na varanda de costas para o mar, né? Emoldurada por cortinas, que é esse ponto angular que leva para ela olha diretamente para o espectador, que também não era uma coisa, é uma coisa que nos chama atenção nessa tela, né? E é bem interessante, porque ele fez isso, né, naquele período um pouquinho depois, né? A próxima obra também dele, A Mulher com Guarda-Chuva Vermelho sentada no perfil, chama-se Mulher com Guarda-Chuva Vermelho sentada no perfil, entre parênteses, interior, é o nome da obra. Também fez entre 1919 e 1921, ele não deve ter acabado no momento, acabou depois, né? Também retrata essa mulher, e isso lembra muito as imagens que circularam também nas redes agora, né, das pessoas na janela. As pessoas, eu mesma postei várias, as pessoas na janela, as pessoas tentando pegar um pouquinho de sol, as pessoas confinadas nas suas casas, nos seus apartamentos, nas varandas, né? E parece que as coisas se repetem também, né? E tem mais uma que ele pintou no período, chamado O Artista e Seu Modelo, de 1919, né? Ele se autorretrata ali no cantinho esquerdo, e também tem uma obra dela na parede. Ali, como ela está nua, já está com a porta-balcão fechada. Não apareceu aqui, eu acho. Ainda está com a imagem anterior? Bom, deixa eu passar para a próxima. Vamos lá, vamos ver se a próxima aparece. Eu acho que está com um pouquinho de atraso aqui para aparecer para vocês. Dani, que imagem está aparecendo aí para você? Como eu posso descrevê-la? Não sei. Descreve ela para mim. Cássio. Acho que as pessoas conhecem. Podem falar, gente. O Adriana. Picasso? É. Obrigada, gente. Tá, então tá certo. Para mim aqui que está de imagem antiga, tá bom, então tá certo. Bom, Picasso também, né, nesse período, um pouquinho depois da gripe espanhola, ele faz essa obra Three Musicians em 1921. É muito interessante essa obra, porque é o título dessa colagem com pintura dele, que apresenta um arlequim, um Pierrot e um monge. E essa obra é muito significativa do período, porque ela representa o Picasso como o Arlequim, o Guilherme Apollinaire como Pierrot, e o Max Jacob como o poeta, né, Apollinaire, e o Max Jacob como o monge. Né? Mas por que isso? Né? Eles foram amigos íntimos de Picasso.
E o Apollinaire morreu com a gripe espanhola em 1918 e o Jacob decidiu entrar para o mosteiro em 1921, quando o Picasso fez essa obra. É muito interessante isso, né? Na verdade, ele fez duas, né? Uma está atualmente no MoMA e a outra está no Museu da Filadélfia, duas bem parecidas, mas é bem um retrato do período para ele, né? Os Three Musicians, não sei por que Three Musicians, provavelmente ele identificava os colegas, né? Os poetas colegas muito próximos a ele com música, e o Arlequim, o Pierrot eram recorrentes na obra dele, e o monge, porque o Jacob entra para um convento em 1921, um mosteiro, na verdade, em 1921, né? E o Apollinaire morreu com a gripe em 1918. Então, essa é uma obra do Picasso, tem muitas outras, mas essa eu achei interessante para trazer para vocês, né? Bom, levando já para os artistas americanos, né, outras obras que vêm circulando bastante nas redes são as obras do Hopper, Edward Hopper, pintor americano de Nova York, que tem um trabalho extremamente melancólico. É impossível observar sua obra e não sentir que a época para o artista era difícil e havia pouca esperança. Eu tentei pegar as primeiras duas obras que eu vou mostrar mais da época mesmo. Então, nós temos essa, né, da costureira, né? E a próxima, na janela, né? Aquela coisa da janela, né? A próxima, essa moça também nua, olhando a janela, tentando pegar ali um pouquinho de luz, de sol, né? Também essa coisa da janela. E a próxima, que é uma muito emblemática dele, que ele fez depois, né? Que é essa coisa das ruas vazias, as pessoas distantes e tal. Não digo que foi especificamente feita na época por causa de um distanciamento social, porque ele fez na década de 40, mas um pouco depois. Mas ele tinha isso, né, de retratar as pessoas sozinhas, as casas longe, né? Isso lembra muito o nosso período, né? Bom, agora vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar sobre a arte que está se fazendo hoje. Deixa eu trazer aqui para mim. Durante a pandemia do Covid-19. Eu acho que não vão ocorrer grandes mudanças na arte pictórica, de formatos, exceto que elas passarão a ser mais virtuais, né? Elas passarão a ser feitas mais na rede, para a rede, né? Os materiais de arte serão cada vez mais recicláveis, o que já era uma tendência. Além disso, outra tendência que já ocorria é que o papel social da arte já estava cada vez mais presente e vai continuar cada vez mais presente, né? Nós iremos ver que serão mudanças diferentes das que falamos anteriormente. Hoje, muito mais potentes e engajadas. Os artistas anteriormente, não que não houvessem alguns movimentos de apoio à população e tal, mas eram muito menores do que hoje. Eles retratavam, do seu ponto de vista, o que estava acontecendo. Mas hoje nós temos muitos artistas engajados nos movimentos, né, de apoio à população, porque são poéticas urgentes dos nossos tempos. E isso já vinha acontecendo também, né, se exacerbou agora. Assim como se exacerbaram várias outras coisas, né? O uso das redes para muitas coisas. Bom, eu vou dar um exemplo estrangeiro só e os outros brasileiros. A gente tem que mostrar mais a nossa arte, né? O artista Banksy, vocês devem ter ouvido falar, o Banksy, ele é um grafiteiro que não se mostra, né? Ninguém sabe quem ele é e tal, tal, tal. Foi aquele artista que, um leilão, deve fazer 6 meses, um ano, quando compraram a obra dele, que era a menina com o balão, a obra tinha um mecanismo atrás e a obra foi picotada no meio do leilão, né? E foi um escândalo e tal, 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 né? A anti-arte e tal. Bom, esse artista inglês, que ele sempre usou o grafite como denúncia social, ele sempre fez isso,
né? E ele doou esse desenho que está aparecendo aí, foi uma homenagem, que é uma boneca enfermeira, como super-heroína. Então, a criança está ali brincando no cesto de brinquedos, tem o Batman, tal, 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 e ele pega a boneca enfermeira. E ele doou esse desenho para um hospital em Londres, e esse desenho vai ser leiloado. Deve ter sido já leiloado. Isso ele fez no começo da pandemia, quando estava aquele movimento de valorizar muito os médicos, enfermeiros e tal, né? Então, é um exemplo lindo. Aqui o detalhe da enfermeira dele, né? Agora, por exemplo, um artista também grafiteiro brasileiro, Cobra, ele já fazia homenagens com seus grafites, né? E, nesse caso, ele colocou com máscaras crianças de vários países e com símbolos ali dos países, né? Então, quer dizer, não é uma novidade, ele já fazia essa homenagem, ele direcionou para o momento que a gente está vivendo, que ele está sentindo, né? Já um outro artista de Curitiba, o Marcelo Conrado, ele faz apropriação de fotos de bancos de imagens e frases, né? Artista bem contemporâneo. E ele é pintor também, mas ele tem essa série, e ele fez o seguinte, e essa que eu vou mostrar primeiro, mostra os médicos correndo, médicos e enfermeiros, né, com essa marca, e essa frase, e se não houver outra vida, essa você viveu? Ele fez isso antes da pandemia, mas é muito atual, né? E a próxima, o endereço mais difícil é o lugar do outro, também muito atual, né? Mostra Adriana, essa pessoa, não sei se você Adriana, alguém tem... Oi? sim, aqui é a Madeleine, eu Sim, só pode queria falar. dizer que o Marcelo Conrado está aqui, viu? E daí agradeceu a Sim. distinção para ele. Que bom que ele está aqui vendo. Ele tem uma série maravilhosa com essas obras também que são denúncias sociais ou apontamentos sociais, muitas outras obras que eu adoro, eu já tive a oportunidade de fazer curadoria com as obras dele, e vou fazer outras ainda, que eu adoro, acho lindas. Tem vários artistas aqui participando, muito queridos e muito talentosos. Bom, então, essa apropriação que ele faz, que é uma coisa muito contemporânea, de fotos de bancos de imagens com frases. O Marcelo também como formação, ele é advogado, além de artista, é professor também da Universidade Federal do Paraná, e ele faz uma pesquisa sobre direito de uso de imagens. Então, isso tudo está cercado por isso, né? E esse endereço mais difícil é o lugar do outro, escrito ali naquele ônibus, eu acho muito. Não é uma coisa de agora, né? Já existia esse problema, mas isso se exacerbou agora com a pandemia, né? Bom, já o Eduardo Surur é um artista que faz intervenções urbanas já há muitos anos, já as fazia. Ele produz obras com plásticos recicláveis, ele faz intervenções nas cidades, no Brasil, fora do Brasil. Agora, nesse caso, ele traz informação, conscientização com essa obra, por exemplo, né? É uma obra que ele fez pelo Instagram, pedindo atenção, paciência, calma, coragem, silêncio e tal, no início da pandemia, escrevendo isso na máscara, né? Quando as pessoas ainda não estavam aderindo ao uso da máscara, bem no comecinho, né? Então, foi uma obra na rede, fotografia dele, com essa, eu acho muito impactante, muito forte, né? Trazendo essa conscientização, né? Uma outra artista que eu gosto muito, acompanho o trabalho dela há mais de acho que 20 anos, a artista Ana Teixeira, ela criou um projeto Convivendo 2020, fazendo projeções do apartamento dela em prédios vizinhos, de frases, de denúncias ou frases poéticas sobre o momento atual. Frases dela ou de outros artistas convidados, inicialmente dela e depois de outros. Essas são dela, que ela pensou, né? Qual é a cor da saudade? Foi bem no comecinho da pandemia, ela foi, que eu saiba, a primeira a fazer essas projeções, né? E a próxima é preciso... deixa eu colocar a próxima. A próxima é preciso estar atento e forte. Acho que não entrou.
Então, ela é uma artista que sempre trabalhou a poética, ela trabalha a poética dos sonhos, e é lindo o trabalho dela. Eu realmente adoro, né? E essa poética sobre o momento atual realmente emociona, né? Bom, então a arte, ela... agora apareceu, né? É preciso estar atento e forte. Imagina isso, qual a cor da saudade, e é preciso estar atento e forte, entre várias outras. Deixa eu voltar aqui para mim. Entre várias outras frases, bem no começo da pandemia, né? Bom, então, a arte, ela tem como objetivo informar, conscientizar e entreter também com essa poética toda, né? Arte poética. Alguns artistas também entram também com a questão de arrecadar fundo para as causas do Covid, né? Nós estamos vendo muitos movimentos sobre isso. Eu não vou me alongar, eu vou tentar passar rapidamente, porque são muitos mesmo. Eu não consegui colocar, não vou conseguir falar de todos, mas vou falar de vários, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui sobre um jovem fotógrafo, o Nico Seva, que doou 100% da venda das suas obras, acho que não entrou ainda, para um instituto, aí uma delas é uma fotografia, né? Ele doou 100% da venda dessas suas obras para um instituto chamado IBI, chamado IB, vamos chamar de IB, criado por uma colecionadora para atender crianças de famílias em situações de risco, residentes na região da Cracolândia. O instituto tem outras ações, mas essa é uma que estava fortemente sendo trabalhada agora. E esse instituto tinha atividades after school para essas crianças, né? Elas iam para o colégio, para a escola ali na região de manhã, e à tarde elas iam ter atividades artísticas nesse espaço, né? E o instituto apoia esse espaço, e como é na região da Cracolândia, a escola parou, as crianças ficam em casa ali, né, com os pais, ou quando tem casa, né? E com essas ações de captação, ela conseguiu distribuir uma quantidade imensa de refeições e cestas básicas, primeiro para essas famílias, né, dessas crianças, e daí gás e tudo, né, máscaras e álcool gel e material de limpeza e tudo mais, e daí isso se estendeu ali para a região toda da Cracolândia. Essa colecionadora de arte encampou esse projeto com a ajuda de muitas pessoas e ainda arrecadando, né, financiamento para isso de outras pessoas. E esse jovem fotógrafo, Nico Seva, doou 100% da venda das suas obras, dessas duas obras, que foi de um ensaio que ele fez na favela Jardim da Felicidade, há um ano e meio, 2 atrás. Então, tudo está interligado, né? É muito, muito bonito isso, né? Bom, aqui, por exemplo, tem as fotos de um prédio que foi grafitado com a obra Operário da Tarsila do Amaral. O Tiago Mundano, que é um artista ativista, ele é TED Fellow, é palestrante no mundo todo sobre o seu engajamento social através da arte. Recentemente, ele criou obras com lama de Brumadinho, transformando a tinta como forma de protesto para chamar atenção para o assunto, para a tragédia de Brumadinho. Então, ele pintou uma empena desse prédio imenso, fazendo uma homenagem à obra de Tarsila do Amaral Operário. Isso foi antes da pandemia, um pouquinho antes. E ficou maravilhoso. Isso aqui tem um detalhe, né? Ele fez com os rostos dele a mesma disposição da obra Operários de Tarsila do Amaral, e com uma mistura com a lama de Brumadinho. Então, isso ele conseguiu chegar a um número imenso de tons de tinta misturando com a lama. Então, é uma homenagem maravilhosa e uma crítica social também, né? E ele, há muitos anos, eu estou contando essa história porque esses artistas, eles já têm esse viés, né? Há muitos anos ele criou o Pimp My Carroça para empoderar os catadores de lixo reciclável, que ele chama de verdadeiros recicladores do Brasil. Ele criou um programa onde os grafiteiros
pintavam as carroças, empoderaram os catadores, isso tornou-se uma coisa grande, tem até fora do Brasil, ganhou muitos prêmios com isso e tal, e tudo sem fins lucrativos, um projeto social mesmo, né? Depois ele criou o aplicativo Cataqui, que é uma cooperativa dos catadores sem fins lucrativos nenhum, e ele tenta, inclusive, aprovar uma lei para regularizar a profissão dos catadores, né? Com salário para esses catadores, um projeto de renda mínima, e isso já vinha acontecendo há muitos anos. Agora, né, com o Covid, ele fez campanhas imensas para arrecadação de uma refeição por dia para os catadores de famílias, e cestas básicas, álcool gel, máscaras, né? Essa troca uma máscara por um alimento, né? É um personagem dele com essa frase, né? Ele criou e divulgou, isso vocês talvez tenham visto nas redes, um kit sustentável de água e sabão com 2 garrafas PET para distribuição aos catadores e para a população carente em geral. Então, ele ensinou como fazer uma garrafa de refrigerante, qualquer coisa, com um furinho na tampa, põe água em uma e põe água com detergente na outra, para eles poderem lavar as mãos, né? E fora campanha de vendas de obras dele, de outros artistas, com renda revertida para os catadores. Então, essa, por exemplo, o distanciamento social sempre existiu, foi uma obra que ele criou e que foi vendida muito rapidamente, a renda totalmente revertida para os catadores. E foi acompanhando esses 4 meses de confinamento o que foi acontecendo. Denunciamento de desmatamento na Amazônia, fazendo com índios, não existe floresta em pé se a gente ficar sentado. Então, tudo isso é para mostrar que, além dos artistas, eu queria destacar que, nesse momento, o coletivo ganha força e o social importa mais do que nunca. Eu coloquei essa obra para mostrar também é do Eduardo Sururu, aquele que apareceu com as máscaras, escrito calma e tal. Ele fez também há muitos anos atrás, a Arte Salva, porque, deixa eu voltar aqui para mim, porque é uma coisa que a gente acredita, né? Eu imagino que todo mundo que está aqui acredita, né? Mas uma coisa que eu queria destacar, primeiro, que a partir daqui, eu acho que a cultura da filantropia, do beneficente, do altruísmo, da empatia para com o outro, com o ser social, teve um ponto de virada no Brasil. Surgiram vários coletivos e ações de artistas e galerias com fins de apoiar a classe de artistas, e também beneficentes para populações mais vulneráveis. Eu vou depois deixar no final para vocês essa lista, mas tem, por exemplo, a Partilha, que é uma ação de galerias e seus artistas, onde se compra uma obra e recebe-se um valor em crédito para escolher uma outra obra, e parte do valor foi doado para instituições em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Teve a ação 300 Desenhos, que reuniu 300 artistas para apoiar as ações da CUFA Brasil, que é a Central Única das Favelas do Brasil, além de outras instituições. As pessoas faziam uma doação e a cada R$1.000 arrecadado, uma obra era sorteada. O Art Challenge Sextou, que foi muito legal, um desafio entre artistas, onde 50% a 100% do valor das obras vendidas foi doado para projetos que auxiliam mulheres carentes com cestas básicas em comunidades apoiadas pela ONG Gerando Falcões. Projeto Horizontes, que foi a arte contra o Covid, com obras com valor reduzido sendo vendidas. O projeto 55 São Paulo Quarantine, que foi um projeto para incentivar a produção e venda de trabalhos de artistas durante e de acordo com as condições de quarentena. Então, elas tinham que ser compradas e enviadas digitalmente, então, desenhos, gravuras digitais, arte sonora, vídeos, fotos, textos, poesias, e vinham com as instruções de montagem. E o comprador baixava, imprimia ou montava em casa. E parte foi doada ao Fundo Emergencial das pessoas trans afetadas pelo Covid, assistidos pela Casa Chama. O projeto Ali Arte Livre, que é uma escola de arte livre itinerante, que apoia jovens da cidade de Tiradentes.
Quarentena Books, um projeto de livros de fotógrafos produzidos durante a quarentena, com o valor da venda revertido para grupos vulneráveis. Projeto de fotógrafos de vendas de fotografias, como apoio a assistentes de fotografia, que é muito interessante também. A Feira Parte fez e a Feira Parte divulgou esses artistas nas suas redes. Agora, super recente, lançou ontem, ou antes de ontem, a Arte Soul, que é uma plataforma de vendas para galerias pela internet, criou um clube de colecionadores, inicialmente, isso lançou há algumas semanas, onde 7 artistas brasileiros, com edições de 20 unidades da obra, cada obra adquirida, um valor será revertido para o Fundo Emergencial de Saúde, e ontem, acho, o dia 27 antes de ontem, lançou o Arte da Quarentena, a primeira exposição virtual no Brasil, com mais de 600 trabalhos inéditos de artistas que produziram nesse período de quarentena, nos últimos 120 dias. E um percentual das vendas vai ser revertido para as 3 instituições. A ABART, que é a Associação Brasileira de Arte, o Projeto Horizontes, que eu já falei lá em cima, e o Instituto de Arte Contemporânea. Então, isso, assim, é incrível, né? Mais de 600 trabalhos inéditos, vendidos por galerias, de artistas que produziram nos últimos 120 dias. É um panorama, assim, do que aconteceu. Isso é inédito na história da arte, né? Nunca se teve isso no passado. Bom, e iniciativas como o nosso Cineclube, promovido pelo Comitê de Cultura do Grupo Mulheres do Brasil, Aê. que já vai para sua 5ª edição, e com arrecadação apoiará agora sua 5ª instituição, né? Já apoiou várias instituições. A Dani pode falar disso daqui a pouquinho. Bom, eu destaquei primeiro a importância que a cultura da filantropia deverá tomar. E agora, para finalizar, eu queria falar do segundo destaque, que é a relevância que a pesquisa vai tomar, a importância que se dará a ela, né? O avanço da ciência, do progresso científico, na palavra dos médicos, na crença do método científico. Eu sou voluntária de um Instituto de Apoio à Pesquisa do Câncer, o Projeto Cura. Mais do que nunca, é preciso de apoio. Eu acho que a presidente do Projeto Cura deve estar aqui. As pessoas continuam tendo câncer, estão sendo menos diagnosticadas nesse período de confinamento. Então, quem quiser e puder apoiar também o Projeto Cura de pesquisa do câncer, de alguma forma, entre em contato. Vou deixar o link também aqui. Bom, o desafio vai ser como manter isso, como continuar valorizando tudo isso, né? A cultura da filantropia, como continuar valorizando também a pesquisa, a medicina, os profissionais e tudo mais, os professores, os catadores de rua que reciclam o nosso lixo não orgânico e que vão salvar ou pelo menos prorrogar a vida das futuras gerações na Terra, né? O governo e a sociedade precisam entender a importância desse momento para a arte e a cultura, para a nossa identidade e principalmente para a educação e a saúde. E para finalizar, eu gostaria de dizer que após tantas semanas de quarentena a nível mundial e tensões na alma, né, que nós sentimos, a arte está aí para nos salvar, como dizia aquela boia do Eduardo Surura, a arte salva, né? E está salvando, porque as portas dos museus vão se abrir o mais rápido possível, que nós possamos nos ver o mais breve possível e que não percamos essa essência, esse grande contexto de sociedade fraternal que nós estamos nos tornando. Enquanto isso, vamos ficar em casa, tá bom? Então era isso que eu queria contar para vocês sobre a história da arte e das pandemias, chegando até os dias atuais. Vamos ver o que vem pela frente. Obrigada, gente. Nossa, gente, uma viagem no tempo, né? Foi mais do que uma apresentação, assim, incrível. Estou cheia de novos aprendizados, acho que todo mundo aqui. Se alguém tiver perguntas, acho que agora é a hora, manda aqui no chat, ou se a pessoa não se importar em ter a imagem autorizada, porque depois essa palestra vai para o YouTube, pode também abrir o microfone e fazer a pergunta. Agora é o momento. Peço para quem está com o microfone aberto e não for falar, fechar, porque está tendo interferência aí. Me ajudem se tiver alguma pergunta aqui também.
Acho que o pessoal tá tímido, Adriana. Ninguém tá A, fazendo. a Madê quer perguntar. Ah, tá. Ó, gente, eu não tô vendo todo mundo, não. Então façam pelo chat aqui. Avisa que querem perguntar. Pode perguntar, Madê. Tem que abrir o microfone, Madê. Eu sei, eu não estava achando, Débora. Adriana, eu não tenho certeza se era o Klimt ou não era, mas você mostrou um quadro bem assim, escuro. Era um início do Klimt? Foi depois que ele ficou todo colorido e psicodélico ou não? Fiquei curiosa. Olha, eu mostrei do Clint primeiro o Beijo, que é bem colorido. Eu não tô ouvindo, acho que fechou o microfone. Não, então foi outro. Acho que demorou um pouquinho para chegar. Eu achei que você estava mostrando o Klimt. Tudo bem, era isso. Então, acho que foi o Egon Schiele. Eu acho que foi o Egon Schiele que com a obra a Morte e a Donzela. Tá. Que era uma moça e um rapaz de preto deitados. Eu acho que sim, é. Não, então tá bom. Então depois vale a pena a pesquisa e o filme. Tem também um filme do... Como é que é? A Dama... Isso. Oculta? A Dama Dourada, que é do... A Dama Dourada, isso. Uma história de uma ópera do Klimt. Isso. É lindo também. Esse eu vi. Eu projetei aqui a obra que você falou, do Egon Schiele. Não sei se aparece. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Eu não. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta ou fazer aqui no chat, por favor. Eu acho que é isso, então. As pessoas estão tímidas, eu acho que está todo mundo com muitas perguntas na cabeça, muita coisa né, que a gente assimilou agora. Eu quero agradecer mais uma vez, Adriana, pela generosidade enfim, de estar aqui apresentando todo esse conhecimento, dividindo com a gente. Eu acho que assim, foram 3 partes, né? E todas riquíssimas. Também foi muito legal conhecer essas ações que estão sendo feitas, né? Assim, acho que um input artístico, mas também com essa questão social muito forte. Acho que isso é o futuro, né? Tanto que você falou do futuro também. Quero agradecer a todo mundo. Vou dar alguns recados aqui, fazer alguns convites também. Peraí, deixa eu mudar aqui para... Opa, peraí. Eu estou gravando junto e estou me dando Bom, a gente tem agora, eu vou convidar todo mundo que está aqui, eu sei que tem gente que não é do grupo ainda. A gente tem amanhã uma reunião geral que vai acontecer no YouTube, no canal do Grupo Mulheres do Brasil, em que o tema vai ser a arte e cultura e a importância da arte e cultura nesse momento. O Grupo Mulheres do Brasil é muito plural, então o público é um público muito diverso, então convido a todos para assistirem, contribuir também no chat. Acho que tem esse momento que a gente tem que dar força para a arte e para os artistas. Então vai ser um bate-papo bem legal e a gente vai estar presente. Eu vou estar apresentando, acho que quase um apelo, né? Desse chamamento pelo poder transformador da arte, pela união em prol da arte. Acho que hoje a questão maior é essa, né? E eu gostaria de convidar também a todos para participar do nosso próximo Cineclube. A gente disponibiliza o link. Ele funciona assim: a pessoa que doa pode assistir o filme fica disponível por 3 dias. A gente abre esse filme, a pessoa tem um final de semana para assistir. E na segunda-feira subsequente participar de um debate com
diretora do filme. São sempre filmes dirigidos por mulheres, que tenham também as protagonistas, né? Tenham protagonistas mulheres e que sejam, assim, que tenham um protagonismo que não seja querer casar ou que não fiquem só, assim, como a mulher já foi retratada por muito tempo. Então, acho que essa é um momento da gente também virar essa página. O próximo Cineclube, a gente tem já o filme Quem Se Importa. A campanha vai entrar no ar amanhã, o filme vai ficar disponível do dia 7 ao dia 10, e dia 10 é o debate com a diretora Mara Mourão, que também é uma querida e cedeu o filme para a gente assistir. E as doações vão para uma ação que é ligada ao Grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo de Franca, que tem feito doações para pessoas, para famílias que são, enfim, eles reuniram uma quantidade grande de famílias que está em situação de emergência lá e que precisa de um atendimento urgente, de doações de cestas básicas e outras necessidades. Então, a gente toda a renda vai ser revertida para isso. E, assim, gente, é sempre uma delícia as três coisas, né? Assim, a doação é incrível, assistir o filme e eu acho que é uma experiência que assim, é muito interessante, que é debater com a pessoa que, né, que gerou aquele filme, que teve desde, né, concebeu, que pariu o filme, tá ali contando e a gente podendo perguntar sobre personagens, como foi, enfim, as perguntas são diversas, a gente suga a diretora quase, porque a gente pergunta muita coisa. E é isso, não sei se eu esqueci alguma coisa, deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotações para não esquecer de nada. E também uma reunião do Comitê de Cultura. Mas é que esse encontro é aberto, né, Madê? Aqui é aberto, então quem quiser fazer parte do Comitê de Cultura, por favor, só colocar o e-mail aqui no chat, a Madê vai entrar em contato, ela mesma, essa coisa fofa que está aqui, que cuida da acolhida das novas voluntárias, então... Já fizeram. Então, já tenho 6 nomes que eu vou mandar um e-mail. Maravilhoso. E também quem quiser fazer parte do Grupo Mulheres do Brasil e não quiser fazer parte do Comitê de Cultura também está convidadíssima. E os homens que quiserem conhecer o grupo também entrem no site, nos apoiem. Acho que essa é uma luta de todos nós, né? E, mais uma vez, eu quero agradecer a Adriana pela generosidade de, enfim, trazer todo esse conhecimento para a gente. Agradecer ao público, aos artistas, muito chique. Eu vi que tem, assim, ela citou o Marcelo Conrado, ele estava aqui, assim, eu achei muito legal, assim, foi incrível. Muito obrigada a todos, viu, gente? É isso. Para todo mundo. Fiz igual o Jô agora, né? Um beijo. Obrigada, Adriana. Obrigada a todo mundo. Tchau, Adriana. Obrigada. Beleza, Tchau, Dani. Tchau, Madê. Tchau, todas. Tchau para todo mundo. Oi? Posso falar? Falei, obrigada, Adriana. Boa noite. Só fazer uma rapidão e proposta. Pode abrir meu microfone, Dani? Dani, tá me ouvindo? Eu que estava com o microfone desligado. Não, a gente está te ouvindo sim, Adriana. Eu que estava com o microfone desligado. Tô. Tá. Tem algumas pessoas ainda aqui, eu queria agradecer muito e dizer o seguinte, que desde que eu comecei a participar do Grupo Mulheres do Brasil, eu estou super feliz, super feliz. Obrigada, viu, Dani? A gente agradece, pelo amor de Deus, foi maravilhoso. A Madeleine também está aí. Acho que agora o seu está fechado. O meu não. Olha, o meu estava fechado mesmo. É para não atrapalhar. Oi, aqui também está aqui. Olá. Aqui eu tenho uma galeria maravilhosa que abriu aqui no Brasil.